A leitura inicial de hoje é do livro dos Reis, 1 Reis 19, 11 a 13. É minha tese de mestrado em Roma, né? Então, um texto muito bonito, texto que eu aprecio muito, sobre Elias, o grande profeta do Senhor, que se colocou contra a apostasia da casa de Israel. Inicia, então, hoje, assim, o relato de 1 Rei 19, 9, 1 a 13. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, a montanha de Deus, a montanha onde Deus vai aparecer a Elias, a montanha onde Deus apareceu a Moisés. Recordem que as teofanias no Antigo Testamento, as teofanias são as montanhas, são locais de teofania, de encontro com o Senhor. Hoje é o encontro de Elias com o Senhor, do jeito que Moisés teve o seu encontro com o Senhor. E o Senhor deu a Moisés as tábuas da lei. Hoje, o que é que ele vai falar com Elias? Ao chegar ao monte Horebe, o monte de Deus, montanha de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta. Ele entrou numa gruta, chegou lá no monte, tinha uma caverna, ele entrou numa gruta. Tá? Recordem que Moisés também se escondeu. Moisés olha a Deus pelas costas. Ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. E Elias vai se esconder para não ver a face do Senhor. Onde passou a noite toda Elias na montanha em uma gruta. E eis que devara Adonai, a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. E eis que surge para ele quem? O Senhor Deus de Israel. O que é que Elias estava fazendo ali? Ele tinha lutado contra os 450 profetas de Baal, que eram apóstatas, que estavam no território de Israel, que tinham sido colocados ali no território de Israel pela rainha Jezabel, mulher do rei Acabe. E Elias então lutava contra a rainha, contra o rei e contra os profetas que não eram os profetas do Senhor. Elias, no final, fez um sacrifício, uma disputa sacrificial com eles. O Deus que respondesse com o fogo ao sacrifício oferecido era o verdadeiro Deus. Em 1 Rei 18, 39, Deus responde, o Senhor responde com o fogo o sacrifício de Elias, então é ele o verdadeiro Deus. O povo que estava indeciso professa a fé, e Elias desce com os 450 profetas e mata tudinho na torrente Quishon. Leia aí 1 Reis 40, 18, 20 a 40. Então, depois ele vai até, ele foge da rainha, né? Porque é anunciada a rainha o que Elias tinha feito. Ele vai até o deserto, fugindo da rainha, porque a rainha queria matá-lo. A rainha Jezabel queria matar o profeta que tinha morto os 450 profetas dela. O texto é esse. Então, ele se retira ao deserto, foge, chega à montanha de Deus. O Senhor manda ele ir até a montanha de Deus, o anjo do Senhor vem até ele. E o Senhor vai aparecer a ele e manda ele retornar. Retorna. Tu está com medo de uma rainha? Retorne lá e continue a lutar contra os profetas. A lutar contra a idolatria, a lutar contra a apostasia. E é nosso dever hoje lutar contra a idolatria, lutar contra a apostasia. Aqueles que não querem mais seguir o Senhor, a gente tem que dizer qual é a verdade, a verdadeira fé. Então, chega lá na montanha de Deus, entra numa caverna, a palavra do Senhor vem até ele, dizendo, sai e permanece sobre a montanha, fica sobre o monte. Ele escondido, correu, fugiu da rainha. Está escondido. Recorde ali os 11 apóstolos escondidos no cenáculo, quando o Senhor vem com medo. Eles, os 11, né? Judas já tinha ido, partido. Sai e fica sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Aí houve várias manifestações antes do Senhor passar. Tá? Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte. Lá nas teofanias de Moisés tinha vento impetuoso e forte. Tinha tempestade, tinha fogo, tinha terremoto, tinha tudo. Aqui não tem nada. Aqui é uma brisa suave, que é a presença do Senhor.
é uma coisa mais interior. Se em Moisés o Senhor se manifesta, o Senhor da natureza, esplendoroso, com raio, com trovão, com isso, com aquilo, em Elias não. Em Elias é o Deus interior. Brisa suave e mansa. O vento suave e manso. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Um grande terremoto. Mas o Senhor não estava no vento nem no terremoto. Depois do vento houve outro terremoto. Primeiro um vento forte, agora um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo. Fogo, terremoto, barulho, vento, tempestade, tudo isso, trovão, montanha. Eram as teofanias do antigo Israel. Com Elias é diferente, muda tudo. Passado o terremoto, veio o fogo, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa, uma suave, um sussurro, bem baixinho. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto, do jeito que Moisés viu a Deus pelas costas, não pode ver a Deus e continuar vivo. Cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Esse é o texto de hoje. Só que aí o Senhor vem e fala com ele. Aqui até o versículo 3. No 14, o Senhor diz, o que está fazendo aqui? Ele vai se queixar. Demoliram os teus altares, mataram os teus profetas, estão me perseguindo e eu fugi. Fugiu? Retorne. Continue a anunciar que a casa de Israel é uma casa idólatra. É uma casa que está apostasiando. É uma casa que está contra a lei do Senhor. Retorne lá e lute com eles. E unja 3. Unja Ahazael, rei da Síria, que vai perseguir Israel e os idólatras. Unja Jeú, que vai matar toda a casa de Israel. E unja Eliseu, um profeta no teu lugar. Então, a luta contra a apostasia da casa de Israel continua. Elias não tem que fugir, não. Todo o ciclo de Elias é muito bonito. Leia hoje. É 1 Reis 17 a 19, 17, 18, 19, 21, capítulo 21, 2 Reis 1 a 2. 2 Reis 1 e a 2 é Elias que sobe aos céus no mesmo local onde Moisés morreu. 1 Reis 17, ele anuncia a seca, a carestia no território de Israel e foge do rei. Elias é assim, anuncia e foge. Depois vai até a região de uma viúva em Sarepta, na Sidônia, território pagão, e lá ele ressuscita o filho de uma viúva. Jesus ressuscitará Naim, Lucas 7, o filho daquela viúva de Naim. Então Jesus faz aquilo que Elias havia feito. Por isso que o povo dizia que ele era Elias ressuscitado dos mortos, ou que retornou, porque ele fazia aquilo que Elias fez. O Senhor multiplicou o pão, o peixe, a gente viu outro dia. Elias multiplicou a farinha e o óleo na casa da viúva. 1 Reis 18, ele anuncia o retorno da chuva, 18, 40 a 46, e antes, 20 a 40, ele luta contra os profetas de Baal, fazendo uma disputa sacrificial lá no Monte Carmelo. Tá? E Elias é o pai do Carmelo. Muito interessante essa associação entre Elias, o escapulário, e o Carmelo. Tá? 1 Reis 19, que esse texto ele foge, vai ao deserto, chega à montanha, ele está fugindo da rainha que quer matá-lo, o Senhor manda ele retornar. 1 Reis 21, 19 ainda, ele unge o Eliseu, profeta no seu lugar, 19 a 21. 1 Reis 21, ele vai anunciar a destruição da casa do rei e da rainha, porque o rei tinha cometido um assassinato. Queria uma vinha que pertencia a outra pessoa. A rainha mandou matar o proprietário da vinha, tomou a vinha e entregou ao rei. Os dois condenados à morte, porque mataram. Elias então vem ao rei, condena o rei à morte, ele se arrepende e não morre. Não morre durante, morre, mas não vê a destruição de toda a sua casa durante a sua vida. Mas os filhos dele serão depois dizimados por Jeú, que é ungido por Eliseu, que o Senhor tinha mandado o profeta Elias ungir também. Então, todo esse contexto tem contexto de guerra, de ação do Senhor, porque o Antigo Testamento é um pouco isso, é guerra. Essa guerra santa, não tem a palavra guerra santa, mas é um contexto de guerra. Tudo isso aí é contexto de guerra.
Depois, segundo Reis 1-2, Elias retorna, né, do ocidente ao oriente, atravessa o Jordão e é arrebatado num carro de fogo. Né, num carro de fogo. Os dois únicos do Antigo Testamento que são arrebatados, Enoque e Elias. Então, um pouco a história de Elias. Tá? Então, que o Senhor nos dê a graça de ter a força do Elias, né, de escutar a voz do sussurro. O Senhor vem através de coisas pequenas. Leia Santa Teresinha. Através do sussurro, de uma brisa suave, de uma coisa pequena. Mas ali ele confirma a missão. Elias estava fugindo da missão que Deus tinha dado a ele. Então, irmão, não fuja da sua missão. E qual é a nossa missão hoje? Anunciar o reino de Deus. Qual é a nossa missão hoje? Dizer que hoje é o tempo da misericórdia. O Senhor está nos dando um tempo para o perdão. Tá? É o tempo da conversão. Hoje é o tempo da conversão e do perdão. Com esse vírus aí, ele está nos dando um tempo de conversão e perdão. É o tempo da misericórdia. Depois virá o tempo do juízo. Ninguém poderá mais se converter no tempo do juízo. O tempo da conversão é agora. E o que é que eu tenho que anunciar do jeito que é Elias? O que é que eu tenho que lutar contra? Contra essas leis que são contra a lei de Deus. Toda hora eu estou colocando. Divórcio é contra a lei de Deus. União civil de pessoas do mesmo sexo é contra a lei de Deus. Ideologia de gênero é contra a lei de Deus. Aborto é contra a lei de Nosso Senhor. E legalização da droga, que alguns querem, é contra a lei do Senhor. Tá? Além de corrupção, né? Vivemos num mundo corrompido pelo pecado, corrompido pelo dinheiro, muita corrupção. Então, e a destruição da natureza. E Deus deu o homem, a natureza ao homem, não para o homem destruir a natureza, mas para que o homem domine a natureza. Então nós temos que lutar contra tudo isso. E lutar contra as falsas doutrinas, falsos modismos, falsas religiões, macumba, candomblé, espiritismo, maçonaria, umbanda, quimbanda, seixo noé. Nada disso é doutrina correta. Então, do jeito como Elias anunciou o reino de Deus e denunciou o que é contrário, eu tenho que anunciar e denunciar, e você tem a obrigação comigo de anunciar e denunciar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima.